Bom, gente, atendendo pedidos de alunos, de amigos, de clientes, né, para que eu fizesse uma análise, uma resenha, uma análise da nova encíclica do Papa Leão XIV sobre inteligência artificial. E como eu vi na internet muitas sinopses assim, muitas resenhas muito boas, eu resolvi focar no capítulo quarto, porque eu achei que o capítulo quarto, gente, é o mais paradigmático, é aquele em que o Papa coloca, acredito, né, mais fortemente as suas ideias, né? E é o que interessa aqui para nós, empresários, para nós, enfim. Então, eu vou fazer uma apresentação a vocês do capítulo 4 e quero que vocês prestem atenção. Eu vou fazer a apresentação mostrando, né, o comentário, mostrando a apresentação que eu fiz, né, que eu preparei para que a gente tenha uma síntese mesmo é, mais palatável, né? Mais fácil de entender para que a gente possa até compartilhar com os colaboradores da gente, etc. Então lá vai, gente. Prestem bem atenção aqui, né? E eu vou mostrar para vocês só, na verdade, o conteúdo mesmo, né? Então acho que vai ficar melhor assim, né? Então vamos lá, gente. Então está aqui o capítulo 4 da encíclica Magnifica Humanitas, né? E que basicamente eu acredito que é salvaguardar, né, o humano na transformação digital, né? Acho que esse aqui é a coisa principal, né? Então, análise de implicações éticas e sociais da inteligência artificial, segundo a encíclica do Papa Leão 14. Então, vamos lá, gente. A introdução, eu acho que é essa, o capítulo 4, como eu disse, é o coração prático, né, do documento para nós, né? Para nós, assim, empresários, etc. Então, a encíclica, eu digo aqui, escrita pelo Papa Leão XIV, publicada agora, em 2026, marca um ponto de virada, gente, na doutrina social da Igreja, abordando as complexidades da era digital, né? É isso que é a base, né? Ele usa, né, o que ele diz na base, para vocês terem uma ideia, que o antecessor, né, o Papa Leão XIII, né, é o predecessor dele, que ele usou o mesmo título, né, de Leão, foi o que fez a Rerum Novarum, né, quando veio a Revolução Industrial. E agora, essa revolução digital, ele se sentiu compelido a fazer uma, não, um, uma, vamos dizer, um magistério, vamos dizer assim, sobre a transformação digital. Então, o capítulo 4, né, focado na preservação da dignidade humana frente à transformação digital, verifica os efeitos da inteligência artificial sobre a verdade, né, sobre essa sobre a verdade, o trabalho e a liberdade, né, propondo uma reflexão crítica sobre a nova realidade social, né? Então, a verdade na era da desinformação algorítmica, né, que ele fala assim, bom, então, Leão XIV destaca a erosão da verdade no espaço público, alertando sobre o impacto da desinformação e da manipulação algorítmica, né, gente? Isso ele fala bastante, né? Essas práticas comprometem a formação de consciências e a construção de narrativas, colocando em risco a base da democracia. Quando você não tem verdade, ele deixa isso bem claro, você não tem, né, possibilidade da democracia, né? Então, a encíclica defende que a democracia se sustenta na busca coletiva pela verdade,
que deve ser baseada na confiança e na responsabilidade moral. Então, são as duas coisas que ele deixa bem claro, na confiança e na responsabilidade moral. O discernimento crítico é essencial para que os cidadãos possam distinguir entre o verdadeiro e o falso. Então, ele fala também em formar essa consciência crítica, esse discernimento crítico nas pessoas, né? Então, a desinformação e a manipulação algorítmica, ele fala da erosão da verdade pública. Vocês lembram aquela história da a verdade, né? Que hoje precisa voltar a ser cultivada mesmo. A manipulação algorítmica crescente, né? Que a gente vê nas redes sociais, em tudo, e a comunicação tem que ser baseada na confiança mesmo. Se você não confia nas fontes, se você não confia na informação, você a informação ela tem essa erosão da verdade, né? Então ele fala muito da ecologia da comunicação e da higiene da atenção, né, gente? A proposta de uma ecologia da comunicação visa restaurar a qualidade do diálogo no espaço público, promovendo uma interação mais saudável entre indivíduos e a tecnologia. Essa ecologia, né, enfatiza a importância de fontes confiáveis e respeitáveis de informação, que contribuam para o fortalecimento da democracia e da verdade. Né? Isso é bem forte durante toda a encíclica, né? E ele fala muito da higiene da atenção, né? Higiene da atenção, que é o termo que ele mesmo usa, refere-se à prática de filtrar e gerenciar os estímulos digitais, promovendo a recuperação do silêncio e da reflexão. Né? Aqui eu me lembro, né, daquele livro, né, do Howard Gardner, das Cinco Mentes para o Futuro, que ele fala da importância de você ter uma mente selecionadora e uma mente sintetizadora, né, para que você tenha atenção à prática de você filtrar e gerenciar os estímulos, promovendo a recuperação do silêncio, né, da reflexão, a capacidade de você refletir, saber o que você realmente pensa, né, e não entrar no efeito manada, né? Isso é vital para combater a hiperestimulação e permitir um espaço para a contemplação e o discernimento crítico, que são essenciais para a formação integral da pessoa, segundo o próprio Papa. Então, os efeitos da hiperestimulação digital sobre crianças e jovens, ele fala da crescente influência da tecnologia na vida dos jovens, que levanta sérias preocupações sobre seus efeitos psicológicos e sociais. 70% das crianças relataram sentir-se dependentes de dispositivos digitais. Uma em cada cinco jovens já foram vítimas de cyberbullying, né? Segundo a pesquisa, 30% de meninos e meninas se dizem expostos a conteúdo pornográficos antes dos 12 anos, né? Isso que as pesquisas também mostram. 60% dos jovens admitiram ser alvos de exploração ou manipulação nas redes sociais. Então, veja aí, os dados são incríveis, né? O trabalho humano diante da automação, né? O capítulo 4 da encíclica Magnifica Humanitas enfatiza a importância da dignidade do trabalho humano em um mundo cada vez mais automatizado, né? O Papa Leão 14 argumenta que, apesar das vantagens da tecnologia, é inaceitável que essa evolução cause desemprego ou marginalização social, né? Então, é, a dignidade do trabalho, né, e o desemprego estrutural, né?
Leão 14 afirma que o trabalho é uma dimensão essencial da dignidade humana, contribuindo para a participação social e realização pessoal. A dignidade do trabalho deve ser preservada, mesmo numa era da automação e inteligência artificial, defendendo que cada pessoa tem um papel insubstituível na sociedade. Então, no capítulo quarto, gente, ele fala muito da dignidade da pessoa humana e da dignidade do trabalho que tem que ser preservado. Então, ele faz uma crítica aos modelos econômicos baseados exclusivamente no lucro, né? Uma prioridade à eficiência excessiva, quer dizer, se não for eficiente, ou se não der resultado, se não der lucro, né, não vale, quer dizer, a justiça na distribuição tecnológica também, quer dizer, tem que dar acesso, as pessoas mais vulneráveis têm que ter acesso à tecnologia. E com isso você conseguir uma proteção do emprego humano, né, que é fundamental. O emprego não é só uma forma de subsistência, ele deixa isso muito claro, não é uma forma de relacionamento, de desenvolvimento pessoal, de realização pessoal, né? Então, a liberdade e novas formas de escravidão digital, ele fala muito isso, né? O capítulo 4 destaca as novas formas de escravidão que emergem do contexto da economia digital. Leo 14 denuncia a exploração invisível de trabalhadores da indústria tecnológica, o tráfico humano facilitado pelas redes digitais e a coleta massiva de dados pessoais que transformam vidas em informações exploráveis, né? Sabe, aqueles dados, né, sem a sua permissão, né? Então, a exploração invisível, o tráfico humano na economia digital, né, é facilitado, né, o tráfico humano tem sido intensificado pela conectividade das redes digitais, permitindo a exploração invisível de indivíduos vulneráveis. Plataformas online facilitam o recrutamento e a exploração de pessoas em situações de vulnerabilidade, muitas vezes sem que as vítimas tenham consciência da situação e em que estão inseridas, né? A coleta massiva de dados pessoais, por exemplo, ocorre em diversas plataformas digitais, onde informações sensíveis são utilizadas sem consentimento explícito da pessoa. Essa prática não só compromete a privacidade, mas também alimenta sistemas que exploram essas informações para manipulação e controle social. Então, ele fala do colonialismo tecnológico, né? O conceito de colonialismo tecnológico refere-se à exploração das informações vitais de indivíduos e comunidades para benefício econômico de grandes plataformas. Essa nova forma de colonialismo transforma vidas pessoais em dados exploráveis, perpetuando desigualdades e violando direitos humanos, é claro, né? Então, o Papa Leão XIV, em um gesto de profunda reflexão histórica também, nesse capítulo, ele reconhece as omissões da Igreja na condenação da escravidão no passado, né? E pede perdão por essas cumplicidades, né? Ao abordar a escravidão digital, ele destaca a necessidade de uma consciência moral renovada, né, frente aos novos desafios da economia digital, onde a exploração e o controle são formas contemporâneas de colonialismo, como ele deixa bem claro, né? Então, ele chama as novas terras raras do poder e a predação digital são a exploração de dados pessoais, né? E destaca a nova dinâmica de poder da era digital. 70% é a porcentagem de dados pessoais coletados sem consentimento da pessoa. 1,5 bilhão é o número estimado de pessoas afetadas pelo tráfico humano digital. 3 trilhões é o valor do mercado global de dados pessoais em 2025, foi esse o valor, gente. Dados pessoais não consentidos, 60% proporção de usuários preocupados com a privacidade
online, né? Então você vê aí, né? Então, como conclusão, Abel, eu acho assim, né, um capítulo, como eu disse, paradigmático, né, capítulo 4 da encíclica Magnifica Humanitas, destaca a importância de abordar questões contemporâneas como a verdade, o trabalho e a liberdade na era digital. O Papa Leão XIV enfatiza que a tecnologia deve estar a serviço da dignidade humana e não o contrário, promovendo um chamado à reflexão sobre o impacto das inovações tecnológicas na vida humana, né? Isso, gente, é um breve resumo para a gente, é muito mais, gente, eu quis fazer isso para incentivar vocês para que leiam, né? Para que leiam essa encíclica, porque vale a pena ler, né? Vale a pena ler ela completa, né? Leia um capítulo por dia, né? Mas e não leia assim de maneira atabalhoada, quer dizer, leia com reflexão, anotando, né? Porque vale a pena. Gente, é uma coisa forte, né, para o nosso tempo. E muito bem embasada, né? Vocês viram, né, nos jornais e tudo, que ele escreve essa encíclica apoiado, né, assim, por gente que realmente muito afeita, né, à inteligência artificial, inclusive criadores, como do Claude, etc. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida que tenham, né, mandem para mim aí no contato @marinhos, qualquer tipo de pergunta que eu possa esclarecer, tá bom? Um abraço, gente, tudo de bom, mas leiam a encíclica, vale e vale muito. Um abraço. Bom, gente, atendendo pedidos de alunos, de amigos, de clientes, né, para que eu fizesse uma análise, uma resenha, uma análise da nova encíclica do Papa Leão XIV sobre inteligência artificial. E como eu vi na internet muitas sinopses assim, muitas resenhas muito boas, eu resolvi focar no capítulo quarto, porque eu achei que o capítulo quarto, gente, é o mais paradigmático, é aquele em que o Papa coloca, acredito, né, mais fortemente as suas ideias, né? E é o que interessa aqui para nós, empresários, para nós, enfim. Então, eu vou fazer uma apresentação a vocês do capítulo 4 e quero que vocês prestem atenção. Eu vou fazer a apresentação mostrando, né, o comentário, mostrando a apresentação que eu fiz, né, que eu preparei para que a gente tenha uma síntese mesmo é, mais palatável, né? Mais fácil de entender para que a gente possa até compartilhar com os colaboradores da gente, etc. Então lá vai, gente. Prestem bem atenção aqui, né? E eu vou mostrar para vocês só, na verdade, o conteúdo mesmo, né? Então acho que vai ficar melhor assim, né? Então vamos lá, gente. Então está aqui o capítulo 4 da encíclica Magnifica Humanitas, né? E que basicamente eu acredito que é salvaguardar, né, o humano na transformação digital, né? Acho que esse aqui é a coisa principal, né? Então, análise de implicações éticas e sociais da inteligência artificial, segundo a encíclica do Papa Leão 14. Então, vamos lá, gente. A introdução, eu acho que o capítulo 4, como eu disse, é o coração prático, né, do documento para nós, né? Para nós, assim, empresários, etc. Então, a encíclica, eu digo aqui,
escrita pelo Papa Leão XIV, publicada agora, em 2026, marca um ponto de virada, gente, na doutrina social da Igreja, abordando as complexidades da era digital, né? É isso que é a base, né? Ele usa, né, o que ele diz na base, para vocês terem uma ideia, que o antecessor, né, o Papa Leão XIII, né, é o predecessor dele, que ele usou o mesmo título, né, de Leão, foi o que fez a Rerum Novarum, né, quando veio a Revolução Industrial. E agora, essa revolução digital, ele se sentiu compelido a fazer uma, não, um, uma, vamos dizer, um magistério, vamos dizer assim, sobre a transformação digital. Então, o capítulo 4, né, focado na preservação da dignidade humana frente à transformação digital, verifica os efeitos da inteligência artificial sobre a verdade, né, sobre essa sobre a verdade, o trabalho e a liberdade, né, propondo uma reflexão crítica sobre a nova realidade social, né? Então, a verdade na era da desinformação algorítmica, né, que ele fala assim, bom, então, Leão XIV destaca a erosão da verdade no espaço público, alertando sobre o impacto da desinformação e da manipulação algorítmica, né, gente? Isso ele fala bastante, né? Essas práticas comprometem a formação de consciências e a construção de narrativas, colocando em risco a base da democracia. Quando você não tem verdade, ele deixa isso bem claro, você não tem, né, possibilidade da democracia, né? Então, a encíclica defende que a democracia se sustenta na busca coletiva pela verdade, que deve ser baseada na confiança e na responsabilidade moral. Então, são as duas coisas que ele deixa bem claro, na confiança e na responsabilidade moral. O discernimento crítico é essencial para que os cidadãos possam distinguir entre o verdadeiro e o falso. Então, ele fala também em formar essa consciência crítica, esse discernimento crítico nas pessoas, né? Então, a desinformação e a manipulação algorítmica, ele fala da erosão da verdade pública. Vocês lembram aquela história da a verdade, né, que hoje precisa voltar a ser cultivada mesmo. A manipulação algorítmica crescente, né, que a gente vê nas redes sociais, em tudo, e a comunicação tem que ser baseada na confiança mesmo. Se você não confia nas fontes, se você não confia na informação, você a informação ela tem essa erosão da verdade, né? Então ele fala muito da ecologia da comunicação e da higiene da atenção, né, gente? A proposta de uma ecologia da comunicação visa restaurar a qualidade do diálogo no espaço público, promovendo uma interação mais saudável entre indivíduos e a tecnologia. Essa ecologia, né, enfatiza a importância de fontes confiáveis e respeitáveis de informação, que contribuam para o fortalecimento da democracia e da verdade. Né? Isso é bem forte durante toda a encíclica, né? E ele fala muito da higiene da atenção, né? Higiene da atenção, que é o termo que ele mesmo usa, refere-se à prática de filtrar e gerenciar os estímulos digitais, promovendo a recuperação do silêncio e da reflexão. Né? Aqui eu me lembro, né, daquele
livro, né, do Howard Gardner, das Cinco Mentes para o Futuro, que ele fala da importância de você ter uma mente selecionadora e uma mente sintetizadora, né, para que você tenha atenção à prática de você filtrar e gerenciar os estímulos, promovendo a recuperação do silêncio, né, da reflexão, a capacidade de você refletir, saber o que você realmente pensa, né, e não entrar no efeito manada, né? Isso é vital para combater a hiperestimulação e permitir um espaço para a contemplação e o discernimento crítico, que são essenciais para a formação integral da pessoa, segundo o próprio Papa. Então, os efeitos da hiperestimulação digital sobre crianças e jovens, ele fala da crescente influência da tecnologia na vida dos jovens, que levanta sérias preocupações sobre seus efeitos psicológicos e sociais. 70% das crianças relataram sentir-se dependentes de dispositivos digitais. Uma em cada cinco jovens já foram vítimas de cyberbullying, né? Segundo a pesquisa, 30% de meninos e meninas se dizem expostos a conteúdo pornográficos antes dos 12 anos, né? Isso que as pesquisas também mostram. 60% dos jovens admitiram ser alvos de exploração ou manipulação nas redes sociais. Então, veja aí, os dados são incríveis, né? O trabalho humano diante da automação, né? O capítulo 4 da encíclica Magnifica Humanitas enfatiza a importância da dignidade do trabalho humano em um mundo cada vez mais automatizado, né? O Papa Leão 14 argumenta que, apesar das vantagens da tecnologia, é inaceitável que essa evolução cause desemprego ou marginalização social, né? Então, é, a dignidade do trabalho, né, e o desemprego estrutural, né? Leão 14 afirma que o trabalho é uma dimensão essencial da dignidade humana, contribuindo para a participação social e realização pessoal. A dignidade do trabalho deve ser preservada, mesmo numa era da automação e inteligência artificial, defendendo que cada pessoa tem um papel insubstituível na sociedade. Então, no capítulo quarto, gente, ele fala muito da dignidade da pessoa humana e da dignidade do trabalho que tem que ser preservado. Então, ele faz uma crítica aos modelos econômicos baseados exclusivamente no lucro, né? Uma prioridade à eficiência excessiva, quer dizer, se não for eficiente, ou se não der resultado, se não der lucro, né, não vale, quer dizer, a justiça na distribuição tecnológica também, quer dizer, tem que dar acesso, as pessoas mais vulneráveis têm que ter acesso à tecnologia. E com isso você conseguir uma proteção do emprego humano, né, que é fundamental. O emprego não é só uma forma de subsistência, ele deixa isso muito claro, não é uma forma de relacionamento, de desenvolvimento pessoal, de realização pessoal, né? Então, a liberdade e novas formas de escravidão digital, ele fala muito isso, né? O capítulo 4 destaca as novas formas de escravidão que emergem do contexto da economia digital. Leo 14 denuncia a exploração invisível de trabalhadores da indústria tecnológica, o tráfico humano facilitado pelas redes digitais e a coleta massiva de dados pessoais que transformam vidas em informações exploráveis, né? Sabe, aqueles dados, né, sem a sua permissão, né? Então, a exploração invisível, o tráfico humano na economia digital, né, é facilitado, né, o tráfico humano tem sido intensificado pela conectividade das redes digitais, permitindo a exploração invisível de indivíduos vulneráveis. Plataformas online facilitam o recrutamento e a exploração de pessoas em situações de vulnerabilidade,
muitas vezes sem que as vítimas tenham consciência da situação e em que estão inseridas, né? A coleta massiva de dados pessoais, por exemplo, ocorre em diversas plataformas digitais, onde informações sensíveis são utilizadas sem consentimento explícito da pessoa. Essa prática não só compromete a privacidade, mas também alimenta sistemas que exploram essas informações para manipulação e controle social. Então, ele fala do colonialismo tecnológico, né? O conceito de colonialismo tecnológico refere-se à exploração das informações vitais de indivíduos e comunidades para benefício econômico de grandes plataformas. Essa nova forma de colonialismo transforma vidas pessoais em dados exploráveis, perpetuando desigualdades e violando direitos humanos, é claro, né? Então, o Papa Leão XIV, em um gesto de profunda reflexão histórica também, nesse capítulo, ele reconhece as omissões da Igreja na condenação da escravidão no passado, né? E pede perdão por essas cumplicidades, né? Ao abordar a escravidão digital, ele destaca a necessidade de uma consciência moral renovada, né, frente aos novos desafios da economia digital, onde a exploração e o controle são formas contemporâneas de colonialismo, como ele deixa bem claro, né? Então, ele chama as novas terras raras do poder e a predação digital são a exploração de dados pessoais, né? E destaca a nova dinâmica de poder da era digital. 70% é a porcentagem de dados pessoais coletados sem consentimento da pessoa. 1,5 bilhão é o número estimado de pessoas afetadas pelo tráfico humano digital. 3 trilhões é o valor do mercado global de dados pessoais em 2025, foi esse o valor, gente. Dados pessoais não consentidos, 60% proporção de usuários preocupados com a privacidade online, né? Então você vê aí, né? Então, como conclusão, Abel, eu acho assim, né, um capítulo, como eu disse, paradigmático, né, capítulo 4 da encíclica Magnifica Humanitas, destaca a importância de abordar questões contemporâneas como a verdade, o trabalho e a liberdade na era digital. O Papa Leão XIV enfatiza que a tecnologia deve estar a serviço da dignidade humana e não o contrário, promovendo um chamado à reflexão sobre o impacto das inovações tecnológicas na vida humana, né? Isso, gente, é um breve resumo para a gente, é muito mais, gente, eu quis fazer isso para incentivar vocês para que leiam, né? Para que leiam essa encíclica, porque vale a pena ler, né? Vale a pena ler ela completa, né? Leia um capítulo por dia, né? Mas e não leia assim de maneira atabalhoada, quer dizer, leia com reflexão, anotando, né? Porque vale a pena. Gente, é uma coisa forte, né, para o nosso tempo. E muito bem embasada, né? Vocês viram, né, nos jornais e tudo, que ele escreve essa encíclica apoiado, né, assim, por gente que realmente muito afeita, né, à inteligência artificial, inclusive criadores, como do Claude, etc. Tá bom, gente? Então, qualquer dúvida que tenham, né, mandem para mim aí no contato @marinhos, qualquer tipo de pergunta que eu possa esclarecer, tá bom? Um abraço, gente, tudo de bom, mas leiam a encíclica, vale e vale muito. Um abraço.